Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre documentos que até agora não foram entregues ao Ministério Público. Vamos falar também sobre venda de Breno Bidon, tá, fiel? O Corinthians já está em negociação com o clube árabe por Breno Bidon, tá? Vamos falar também sobre possibilidades de contratação. Como assim, corintianeiro? O Corinthians está no transfer ban, o Corinthians também está devendo muito, o mercado da bola está fechado. Calma que eu vou explicar aqui tudo para vocês neste vídeo, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal para a gente falar muito sobre o Corinthians. E lá no Corintianeiro 2.0, vamos falar sobre algumas atualizações e descartes de empresas também lá no Corintianeiro 2.0. Vamos falar também sobre consulta por Mateuzinho. O Mateuzinho já está sendo consultado também para uma possível venda. Será que o Corinthians vai entrar em negociação? Será que são valores altos, meu amigo? Vamos atualizar vocês também sobre transfer ban. Tudo isso no Corintianeiro 2.0. Calma, que se você não tem o canal inscrito ainda aí na sua lista, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário deste vídeo, que é o nosso segundo canal, o Corintianeiro 2.0. Combinado, fiel? Estamos combinados então? Então chega de enrolação e bora falar de Corinthians, tá? Porque eu quero entrar aqui já no assunto do Breno Bidon. Por quê, fiel? O Corinthians disse que não negociaria o Breno Bidon por menos de 200 milhões de reais. Isso eu trouxe no vídeo de ontem, tá? Para vocês verem o tanto que as informações são dinâmicas e mudam muito. Hoje, o Corinthians já está em negociação com o Breno Bidon. O Corinthians já está negociando. Não sei responder para vocês se o clube chegou aí a cifras de 200 milhões ou perto disso para essa negociação estar acontecendo. Mas hoje o Corinthians negocia uma possível saída do Breno Bidon do time, que sempre esteve nos planos do Corinthians negociar o Breno Bidon, tá? Rodrigo Garro não, Memphis Depay não, Yuri Alberto Corinthians renovou até 2030, também nunca esteve nos planos, até porque o Corinthians não se reforçou nessa janela. Mas o Breno Bidon será uma venda muito bem-vinda por questões de próprio transfer ban que o Corinthians precisa pagar e por questões também de dívidas que vão chegar de Matias Rojas e também aí do Garro, fora que tem também uma pequena dívida do Shakhtar referente à renovação de empréstimo do Maicon, tá, fiel? Não sei se compraram o Maicon, renovaram o empréstimo, é uma dívida lá do Shakhtar. Vou atualizar sobre esse assunto com vocês do Maicon e trago para vocês no vídeo da tarde, tá? Mas o Matias Rojas e o Rodrigo Garro aí, referente ao Tajeres, é certeza, tá, fiel? Então vai chegar uma dívida aí pro Corinthians de mais 70, 80 milhões de reais, fora que já tem aí de 41 milhões de reais, tá? Então o Corinthians procura aniquilar essas dívidas para ter uma sobra aí, principalmente com uma venda aí do Breno Bidon, para você pagar um transfer ban e pagar essas novas dívidas que vão chegar, que podem virar transfer ban. Por isso eu vou atualizar vocês mais sobre o transfer ban lá no Corintianeiro 2.0, mas essa é a intenção do Corinthians na venda do Breno Bidon, tá, fiel? Porque o clube, de certa forma, ele também precisa arrecadar, ele precisa também, na época que o Pedro Silveira era aí diretor financeiro do Corinthians, tá? Hoje é o Piovesan, mas há quem diz que quem está por trás ajudando ele é o Rosalá Santoro. Essa informação não dá pra gente confirmar 100% com certeza, tá? Emerson Piovesan, se eu não me engano, que é o diretor financeiro do Corinthians atualmente. O Pedro Silveira, lá na época da gestão Augusto, já tinha trago informações que o Corinthians precisava realizar aí no mínimo 180 milhões de venda, tá? 150, 180, faz tempo eu não me lembro. Eu postei no canal. Então o Corinthians continua na necessidade de vender. Todos os clubes têm a necessidade de vender jogadores para você conseguir continuar respirando, tá, fiel? E não é só isso, tá? Continuar respirando que eu falo é sobre as dívidas, tá, fiel? E não é só isso, tá? Até porque também o Corinthians é o clube que mais precisa vender jogadores. Ah, Corintianeiro, a gente vai se enfraquecer, a gente vai ficar um time mais fraco sem o Breno Bidon? Não acho não, tá, fiel? O Breno Bidon caiu muito de produção, a gente tem aí o André Carrillo, que pode fazer meio campo aí junto com o Ranieri, José Martínez, André Carrillo, Rodrigo Garro. Entra na questão do reserva? Entra, mas ainda a gente tem um Maicon lá, que está no banco de reserva, a gente tem um volante, Rian. Dá para o Corinthians aí quebrar o galho, na minha opinião, sem o Breno Bidon, e dá para o Corinthians fazer uma ótima venda, desde que o dinheiro seja usado para as coisas certas no Corinthians, como pagamento de dívidas e se livrar dessas dívidas que estão chegando. Então, a vida do torcedor do Corinthians ela não é fácil, né?
Porque hoje a gente, além de torcer, a gente tem que torcer para o nosso clube pagar as contas do Corinthians para a gente aí não ficar passando essas vergonhas em páginas de notícias ruins, em páginas policiais, porque o Corinthians sofre em dobro, né? Tem torcedores aí que andam com a vida em dia, que os caras só preocupam em torcer no jogo. Aqui não, por isso que nós somos diferentes, nós somos diferenciados. A gente preocupa no Corinthians como um total. A gente não leva cesta cheia de Nutella para jogador em véspera de decisão, igual o Palmeiras fez. A torcida do Corinthians não xinga o jogador durante o jogo, igual a torcida do Flamengo cansou de xingar seus jogadores já dentro de campo. A torcida do Corinthians preocupa num todo, é uma torcida bastante diferenciada, não é à toa que somos os maiores do Brasil, certo? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Referente a documentos, tá, fiel? Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. O promotor, agora, ele exigiu, né? Primeiro ele pediu, e fiel, quando ele exigiu, ele fez uma carta, tipo uma carta de repúdio, pressionando o porquê que esses documentos ainda não chegaram. Porque o Ministério Público, ele não pede com a educação, ele está... O pedido já é uma exigência, porque você é obrigado a passar os documentos, tá? Caso o Corinthians fique reticente e não dá os documentos, pode ter até uma força policial lá no local para pegar esses documentos, porque é uma ordem, você tem que dar os documentos para análise aí do Ministério Público. Realmente eu só não me inteirei a fundo na questão dos cartões corporativos, o porquê que eles não pedem aí os cartões corporativos via bancário, né, Fel? Que aí você tem até uma forma mais segura de analisar esses documentos. Mas enfim, o promotor pediu esses documentos para o Corinthians, que até o presente momento não foi entregue. Segundo algumas informações, o Corinthians estava juntando esses documentos, tá, Fel, para entregar. Eu acho maravilhoso que a questão do promotor está exigindo esses documentos. Muitas pessoas já disseram que ele é corintiano, ele vai a fundo nisso para tentar, sim, ver quem são os culpados aí por o Corinthians, quem cometeu coisas ilícitas, e não só é porque ele é corintiano, não, porque ele está no dever da obrigação dele, tá, Fiel, como promotor, e está fazendo um ótimo trabalho. Tomara que ele faça mesmo, então eu já disse que não ia comentar sobre esses ex-presidentes aqui no Corinthians, mas do Willian Monteiro Alves, Andrei Sanches, tem que ser expulsos do Corinthians, essas pessoas não merecem mais estar lá. Agora vocês analisam comigo uma coisa, tá? Por favor. Se até o presente momento o Corinthians não reuniu os documentos para passar para a promotoria, imagina se tivesse na mão do Corinthians as investigações para Duílio e também Andrei Sanches. O Corinthians ganhou por 9-7, que foi uma votação vergonhosa, que tinha que ser unânime para a investigação dos dois. O Corinthians não pode punir, não pode prender, fiel, mas ele pode afastar e expulsar os caras. E até o presente momento o Romeu Thurman não abriu nenhuma investigação contra o Andrés e contra o Duílio. Vocês sabem por quê? Porque ele é amigo do Andrés e do Duílio. Mais uma vez, estou reiterando, não estou dizendo que o Romeu Thurman Jr. ele é um cara corrupto, tá? Até que se prove ao contrário, o Andrei Sanches e o Duílio também. Fiel, eu não posso receber processos aqui para pagar aqui quantias milionárias para pessoas que já são podres de rica, tá? Então, o Romeu Thurman Jr. até o presente momento não abriu não abriu essa investigação contra eles. Por que será, né? Por que o senhor Romeu Thurman Jr. defendeu o Andrei Sanches, falando como a gente pode deixar o Augusto voltar na época do impeachment e expulsar o cara que construiu o estádio para nós? Então você vê que tem ali uma quedinha pro Andrei Sanches ali, o Romeu Thurman Jr., e também, se ele tem pelo Andrés, ele tem pro Duílio, porque os dois são assim, né, fiel? Então o Corinthians, ele vive a passos lentos. Por isso que eu disse, a renovação do Conselho Deliberativo do Corinthians, ela é mais que urgente. Esse pessoal estão lá há muito e muito tempo. E sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Então, é mais do que tá na hora, já tá tarde do Corinthians ampliar aí o seu estatuto para que o Corinthians consiga, de alguma forma, ampliar a sua política para mais pessoas poder votar, para que um pequeno grupo não fique sempre elegendo os presidentes que ele quer. Pelo menos é isso que eu penso, tá? Mas é uma vergonha, senhor Romeu Thurman Jr. Mais uma vez, uma vergonha. A votação foi a favor da investigação e você até agora não investigou. Se estão enrolando para entregar documento para o Ministério Público, imagina aí a própria investigação do Corinthians, o tanto que ia demorar. Isso não ia dar em nada, vocês podem ter absoluta certeza. Ainda bem que o promotor Cássio está pedindo esses documentos para analisar
o que o Andrei Sanches e o Duílio fizeram no Corinthians, certo? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Fiel, contratações. Corintianeiro, inclusive, Fiel, prestem atenção. Segunda-feira tem marcado uma coletiva de imprensa, tá? Sem ser segunda agora, se não me engano, na próxima, se não me engano, ou nessa. Eu vou confirmar e trazer para vocês. Já está marcado aí uma coletiva de imprensa que o Romeu Tuma Júnior marcou para falar sobre mudança do estatuto, tá? Então, acredito eu que ele vai falar algumas possíveis mudanças, alguma data para isso mudar, alguma coisa interessante ele vai falar nessa coletiva, porque é algo que ele está sendo bastante pressionado, é sobre a mudança do estatuto, e vamos torcer para que realmente seja isso, tá? E provavelmente ele já vai esclarecer também esses pedidos de documentos do promotor. Então, para nós, não deixa de ser uma boa notícia, tá? Referente a contratações, corintianeiro, nos explique aqui, por favor, quais são as questões do Corinthians referente aí às contratações, já que o Corinthians está no transfer ban e já que o Corinthians também está com o mercado da bola fechado, né? Como que o Corinthians vai contratar? Fiel, já disse para vocês que existe um planejamento do Corinthians pagar o transfer ban. Então, mesmo que ele pague em outubro, mesmo que ele pague em novembro, mesmo que ele pague em dezembro, tá? Ou até em outubro mesmo, tá? Eu acredito que ele vai pagar um certo momento, ele tem que pagar, tá? É obrigatório o Corinthians pagar esse transfer ban, porque senão, mais pra frente, depois de 3 janelas, ele perde ponto, e é de interesse também o Corinthians sair do transfer ban, até para venda dos jogadores, compra de jogadores, etc. Mas, corintianeiro, mesmo que o Corinthians pague, o Corinthians ele está sem dinheiro e o mercado da bola está fechado. Fiel, aí que vem, tá? Mesmo com o mercado da bola fechado, o Corinthians pode contratar jogadores que ficaram sem vínculo contratual até no dia 2 de setembro, que foi a data do fechamento do mercado da bola. Então, jogadores que rescindiram o seu contrato até no dia 2 de setembro ou antes, tá, Fiel? Então, não é exatamente o dia 2. Antes do dia 2 de setembro, estiver livre no mercado, o Corinthians pode realizar contratações, tá? Mas ele tem que ter rescindido o contrato antes do dia 2. Se ele rescindiu no dia 3, o Corinthians já não pode contratar mais esse ano, tá? Então, se ele rescindiu qualquer dia para trás antes do dia 2 e está livre no mercado, jogadores que estão sem vínculo contratuais podem ser contratados, mesmo com a janela de transferências fechado. E cai naquilo exatamente que o Corinthians quer, que é jogadores oportunidade de mercado, que ele não vai fazer grandes investimentos e também o jogador vai estar livre, vai vir só por uma bonificação salarial. Então vai estar do jeitinho que o Corinthians quer, mas tem que analisar se realmente são jogadores que vale a pena o Corinthians trazer para reforçar algum setor de carência, principalmente aí na zaga, na lateral e também no possível aí atacante ou possível meio ofensivo, tá, Fiel? Então, há possibilidade sim de contratações do Corinthians, mesmo com o mercado fechado. Corintianeiro, o Corinthians está negociando com alguém que sem contrato ou não? Estou aguardando alguma informação, tá, Fiel? Parece que tem alguma coisa, mas também não é nada muito sério, não é nada muito avançado, porque o Corinthians, a sua intenção agora é pagar suas dívidas e se livrar desse transfer ban e dessa próxima dívida que vai vir aí de Garro e também de Matias Rojas. Certo, Fiel? É o que eu tinha para atualizar para vocês de mais interessantes. Vamos falar sobre nomes lá no Corintianeiro 2.0. Fly Emirates? Como assim? Vou explicar para vocês lá, tá? Então vocês têm que ir lá. Mateuzinho, venda de Mateuzinho, o vídeo tá bombando. Vai lá que eu vou explicar para vocês já já, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!